Bem, pessoal, então aqui vamos fazer o segundo vídeo sobre o corte plasma, que eu já falei para vocês, sobre o corte plasma com arco piloto e sem o arco piloto, né? Se dá para adaptar, fazer uma adaptação, no caso, no corte plasma sem arco piloto, dá para a gente fazer um arranjo aí para poder melhorar. Esse aqui eu já mostrei para vocês, ele não tem o arco piloto, mas ele vem com o pós-fluxo. O pós-fluxo é quando você está cortando e desligou a tocha ali, e aí ele continua saindo um pouco de gás, que é para continuar refrigerando a tocha, ela não vinha a queimar, ou acabar de expulsar aquele último resto que fica lá do material derretido. Ele também tem, eu já mostrei para vocês, tem o 2T e o 4T. O 2T, quando a gente está segurando aqui, soltou o gatilho, ele desliga. E o 4T, a gente dá um toque, ele inicia o corte, a gente dá outro toque para poder desligar. E tem também a função pedal ou sem pedal. Quando nós colocamos pedal, desligamos o potenciômetro e não conseguimos alterar a corrente dele por aqui pelo potenciômetro. Então só pelo pedal. E aqui a entrada dele, que é a entrada lá do pedal ou então do gatilho da tocha. E observe aqui, olha, deixa eu ver se está pegando aí, tá pegando. Observe aqui que a tocha ela vai no negativo. Vocês lembram que nas máquinas de solda, eu já comentei isso com vocês, quando a gente está soldando com o eletrodo do lado positivo, o porta-eletrodo do lado positivo, nós vamos ter um derretimento mais rápido do eletrodo. Às vezes acontece o eletrodo avermelhar mais rápido quando ele está aqui no positivo, né? Então, os elétrons estão se chocando no eletrodo, ele vai terminar desgastando mais do que a peça. E nesse fato aqui agora, nós queremos que a peça se desgaste, né? No caso do corte, nós queremos que a peça se desgaste e não o nosso eletrodo que nós estamos cortando da tocha. Então, já mostrei para vocês aqui, observe isso aqui, olha. Observe que a tocha, ela fica no negativo. Então, quem um dia for fazer, a tocha, ela sempre vai ficar no negativo. E a garra terra vai ficar no positivo. Vou mostrar para vocês, essa aqui é a tocha dele. Então ela é uma tocha comum, ela só vai ter esse engate e o segundo engate aqui é o gatilho. Ou então o pedal, se ela tivesse pedal. E aqui o contato. Essa aqui ela terminou estragando, mas eu coloquei isso aqui, é a mesma coisa. Só que tinha um gatilhozinho aqui. Aqui, olha, vou mostrar para vocês. Então o conjunto que tem aqui. Nós temos aqui o bocal. Nós temos o bocal dele. Aqui já faz parte do corte, é o bico de corte que nós dizemos, né? Esse bico aqui ele tem de várias bitolas, tem de 1 milímetro, 1,5, 2. É daqui que vai sair o fluxo lá do corte para poder abrir ou fechar mais para o corte, fazer ele aberto ou mais fechado de acordo com o material que nós queremos cortar ou a precisão e também aquela fenda ali que a gente quer fazer. Se ele for um bico muito aberto, ela vai espalhar um pouco mais o fluxo aqui e vai fazer um corte maior. Se for mais fechado e assim por diante. E aqui ele tem agora um isolante. Observe que esse isolante aqui é para o eletrodo de corte, não ficar tocando aqui no bico. Senão o eletrodo termina tocando no bico e termina fechando um curto e desgasta o bico mais rápido. O bico, quando ele está montado aqui também, ó, se a gente estiver cortando e passar ele em cima da peça, ele termina desgastando mais o bico também. Não é pelo fato da corrente estar passando pelo bico, é pelo fato do próprio material cisalhar aqui e terminar esfregando aí, o atrito termina destruindo o bico. Então, quando a gente for cortar, tem que ter um certo cuidado para o material ser expulso e não vir pegar aqui no bico, senão termina destruindo o bico, a gente termina gastando o bico. E aqui é o eletrodo. O eletrodo também ele é um consumível, ele desgasta. Olha esse aqui, ó. Esse eletrodo aqui, esse vem com os dois lados, desse modo aqui. Aí a gente terminou um lado aqui, olha. O que faz o contato, fecha o contato dele é isso aqui, olha. Essa parte aqui fecha o contato dele. Então a gente está trabalhando, terminou um lado aqui e aí vira o outro. Quando ele vai ficando muito curto, ele costuma o arco se romper. Não fechar. Ou melhor, tem um isolante aqui, olha. Então tem um isolante aqui. Então, ele vai ficando curto, tão curto, que não consegue mais formar o arco daqui entre a peça. Esse modo aqui, ele, como eu falei para vocês, ele não tem um arco piloto. Então, deixa eu mostrar outro detalhe aqui para vocês. Observe aqui, olha, esses furos aqui é para sair o fluxo de ar, refrigerar
e também expulsar o material. O fluxo de ar, ele vai fazer com que refrigere a tocha, aqui os componentes dela, ao mesmo tempo que refrigera, expulsar aquele material derretido do lugar. O gás ele não é para manter o arco, ele é só para expulsar aquele material ali. Então, o que acontece com esse aqui? Esse aqui ele não tem o arco piloto. Quando a gente liga ele aqui, ele só vai ficar dando aquela ignição, mas não vai abrir arco nenhum aqui. Aí quando você encosta na peça, vai fazer com que a corrente circule do negativo para o positivo. O positivo vai estar na peça lá. E aí, como ele vai sofrer o choque dos elétrons, vai ser mais quente, vai fazer com que aquele material derreta e nós consigamos expulsar ele. Então esse, a hora que a gente aperta assim, não vai sair nada aqui, só o ar. E se você encostar a mão aqui, vai sair uma pequena corrente aqui que é da alta frequência. Ela termina, como ela é uma alta frequência, ela termina entrando pelo corpo e é difícil isolar ela. Então por isso que as máquinas de alta frequência dá mais defeito. Então evite quando você está com a máquina de alta frequência, por exemplo, a Yastig, os plasma, você está fazendo esse teste aqui. Só com isso aqui, e se você não tiver um aterramento, deixa eu pegar até o cabo aqui, se você não tiver, tá ali. Se você não tiver aterramento no cabo, que às vezes você tem um cabo lá só 2 fios, e você não tem um aterramento. Então quando você faz isso aqui, que a máquina ela liga a alta frequência, e ela não sai para o aterramento, quando você faz isso aqui, a tendência era ir para o terra lá, que você tivesse encostado lá. Mas às vezes você faz para testar a máquina. Se ela tem um aterramento, essa alta frequência vai sair lá pelo aterramento. Se ela não tem aterramento, ela vai permear dentro da placa. Então, a maioria das placas TIG que eu já peguei para recuperar, acontece isso. A pessoa fica testando aqui, a máquina não tem aterramento, essa alta frequência vai permear dentro da malha. E isso aí é onde é que ela achar caminho. Uma vez, 2 vezes, nem tanto. Mas com o tempo, essa alta frequência ela vai criando um caminho. Às vezes é uma rede tão fina que cria como se fosse um pequeno carreiro de carbono ali. Na primeira vez nem queima nada. Aí ela vai criando aquilo ali, vai criando. Quando é um dia a máquina entra em curto. Você, poxa, do nada a máquina entrou em curto. Não foi do nada. De tanto você fazer isso, ela foi criando um caminho. Aquele pequeno caminho ali, até aquele caminho vai diminuindo a resistividade e termina entrando em curto. Então, evite você estar com um plasma aí ou uma máquina TIG, tá fazendo o teste. Quando for fazer esse teste, encosta lá no ponto que você quer, mesmo que você não quer, às vezes, sujar seu material ou cortar, tenha um material de teste, até mesmo com eletrodo. Tem gente que pega o eletrodo e fica batendo em cima da garra e vira aquela porqueira. O pessoal faz uma pecinha de teste e faz. Tem gente que destrói a garra do aterramento com isso, batendo o eletrodo em cima. Então faz uma pecinha extra, coloca ali e vai fazer os seus testes. É a mesma coisa no plasma ou na TIG, você encosta lá só para ver ali se está dando contato, para não estar tendo aquela fuga. Então você já viu como é que essa tocha funciona. Eu vou mostrar para vocês. Então vocês viram aí que ela só tem a parte aqui. Essa aqui só vai pegar aqui, ó, no negativo. E aqui o conector vai fazer o disparo. O gatilho lá vai fazer só o fechamento ali para fazer o disparo. A corrente é bem baixinha, já é uma corrente para ser segura. E aqui vai ser o positivo, que vai ser a garra de aterramento que ela vai pegar na peça para fazer o corte. Observe essa aqui agora. Olha, essa aqui já é uma tocha para um corte plasma que ele tem o arco piloto. Observe agora que ela tem 3 fios. Ela vem o conector do gatilho. Ela vem também o contato aqui. Olha esse contato aqui, que vai pegar no terra aí. E ela vem mais um contato que é para o positivo. Só que esse positivo lá, ele não está ligado direto. Ele tem um circuito lá para limitar essa corrente. E também o fato seguinte. Quando você encosta ela na peça, ela vai abrir, digamos assim, ela vai abrir esse arco piloto aí com uma corrente de 30%, digamos assim. Aí quando você encosta na peça lá, ela vai para a corrente máxima, porque o aterramento lá ele não tem nenhuma resistividade. Seria como se a corrente para aqui, ela tem um limite de corrente. Se o plasma vem aí a 80 amperes. 80 amperes. Mas ele não vai ter 80 amperes passando aqui. Olha esse fio. Eles não prepararam esse fio para passar 80 amperes. Então por que esse fio tão fino? Porque a corrente aqui é limitada. A corrente aqui é só para você ter o arco piloto, aquele arco pequeno que ele abre aqui. Aí quando ele aproxima da peça, ela vai abrir a corrente total dela que você escolheu para o trabalho. Então suponha aí que a gente tem uma corrente aqui, digamos aí uma corrente de 30%. E aí você aproximou lá do aterramento, aí ela vai abrir a corrente de trabalho que você selecionou lá na sua máquina. Se a gente tem uma corrente de 30 amperes, por exemplo, aqui nós vamos ter aí uns 3 amperes ou 10, dependendo do preparo desse plasma. Aí quando a gente encosta lá, que apertou o gatilho,
Aí aquele fluxo que era pequeno aqui só para o arco piloto, é chamado de arco piloto por isso, só para a gente ter uma base ali e se guiar por ele. E aí ele encostou lá, ele vai para o máximo. Então vou mostrar para vocês como é os componentes dela. Nós temos o bocal, igual o outro, e observe que aquele lá, o bocal é que prende os componentes. E esse aqui não, nós temos o bocal e temos aqui o bico. Observe que o bico, ele é preso aqui no positivo. Olha o bico, esse contato aqui, ele está no positivo aqui. Então, quando nós colocar esse contato lá e aqui, já vai formar o circuito da máquina. Mas nós, como eu falei para você, a gente não pode colocar direto, a gente termina destruindo o bico. Então, aqui dentro nós temos agora o eletrodo dela. Observe aqui, deixa eu ver se está pegando aí, olha aqui, olha. Fura bem pequeno aqui, mas o fluxo de ar dela vai sair aqui, olha. Esse fluxo de ar, como eu falei para vocês, ele vai refrigerar aqui e ao mesmo tempo expulsar o material. Aí eu vou tirar aqui. Observe aí agora, olha. Olha, esse aqui já é o eletrodo, olha. Vocês observaram que o eletrodo desse é diferente? Então o eletrodo desse é diferente. Esse aqui, a questão dos bicos, é a mesma coisa do outro. Vocês podem comprar bico de 1.2, esse aqui acho que é 1.2. 1.2, 1.5, depende do trabalho de vocês. Tem bicos mais finos também para trabalho preciso, mais um corte mais fechado e chapas mais finas. Quando você vai cortar uma chapa mais grossa, quanto mais você procure um chanfro um pouco maior para expulsar o material, é melhor. Então, só voltando. Esse aqui agora, olha, esse aqui iria aqui. Mas se eu colocar ele aqui direto do formato que está aqui, eu vou terminar destruindo o bico. Porque a corrente aqui, se eu selecionei uma corrente aqui, esse aqui o máximo é 55. Se eu selecionar uma corrente máxima de 55 amperes, os 55 amperes vai estar fechando esse curto aqui, olha. É esse aqui, eu estou colocando aqui, então ele vai estar fechando o curto com esse aqui, que é o aterramento. Entenderam? Seria como se eu estivesse fechando o curto daqui para aqui, só que não vai sair aqui o arco vai sair aqui. Então o fluxo de ar vai sair aqui, mantendo esse arco reto para lá e para expulsar o material. Então, pessoal, era só para vocês terem uma ideia como funciona. E aqui agora é criado um limitador de corrente. Esse limitador de corrente, ele pode ser permanente e também ele pode ser só naquele momento que a gente inicia o corte. E ali tem um delay, que é um tempo ali, digamos. E quando a gente iniciar o corte ali, passar um segundo ou dois, ela vai desligar isso aqui. Vai manter lá só o corte, porque agora o arco já se formou, não precisa mais dessa parte aqui, o arco já se formou lá. E aí pode desligar aqui para o fio não aquecer, ou pode deixar ele direto, se for uma corrente só de manutenção, ele vai suportar aquela corrente de manutenção. No plasma, o plasma, esse fio aqui é um fio de 2,5, é um fio de 2,5. O fio de 2,5 ele vai aguentar aí uns 27 amperes. Aqui, o fio ele não é limitado pela tensão. A tensão do plasma, por exemplo, eu já falei para vocês aqui, que ela pode gerar de 80 a 250 volts, mas a média dos plasma é 120 volts. Então, a corrente que está entrando é uma e a corrente que está saindo é outra. Por exemplo, assim, a pessoa fala assim, o pessoal até comentou no outro vídeo, Dantes, mas a minha rede ela só fornece 50 amperes. Então, se o plasma é de 50 amperes, não tem como eu ligar ela na minha rede. Só que é 50 amperes aqui na saída. Então, se nós temos 110 amperes, ou melhor, 110 volts na saída e está com máximo 55 volts, em 55 amperes de corrente, então na entrada lá está entrando, tá entrando 25 amperes, porque é a metade. A metade do que está entrando em 220 vai dobrar essa corrente em 127 volts. Então, é isso aí, pessoal. Então, no próximo vídeo, a gente já fala um pouco mais sobre detalhes sobre isso. E se vocês quiserem que continue esse vídeo, como eu falei, o primeiro vídeo não teve, o pessoal não compartilhou tanto, então não teve muito desenvolvimento. Então, eu até demorei um pouco, esperei, para ver se o pessoal realmente tem interesse nisso. Porque às vezes a gente termina fazendo um assunto de vídeo que o pessoal não tem tanto interesse. É 1, 2. E quando é 1, 2, eu vou lá e termino fazendo uma aula para aquela pessoa lá no privado. E só aquela pessoa vai aprender, ele vai pagar sobre aquele vídeo que ele pediu. Várias pessoas às vezes falam, Dante, faz um vídeo para mim sobre tal coisa aí. Eu vou fazer aquele vídeo em privado para a pessoa que ele pediu. E aí ele vai pagar pelaquela aula. E aí as pessoas aqui não vê porque não tem interesse. Quando eu vejo que é um assunto que só aquela pessoa tem interesse, ou às vezes até é um assunto de um trabalho que ela quer ajuda, quer opinião, mas ela não quer expor aquela ideia dela. Muita gente, às vezes, a pessoa fica com medo de pedir uma ajuda e fala, mas fulano vai me expor a minha ideia.
Olha, diversas pessoas compartilham trabalhos comigo e elas dizem o seguinte: ô Dante, é só entre a gente aqui. Eu não envio aquilo para mais ninguém. Isso é uma questão de ética. Então, aquele projeto daquela pessoa ali, eu nem copio aquele projeto, faz de conta que eu nem vi aquele projeto. Às vezes a pessoa me envia foto, tudo direitinho, depois que eu vejo o projeto, já ajudei a pessoa, apaga aquilo tudo, já sumiu dos meus arquivos, eu nem tenho mais aquilo guardado. E diversas pessoas enviam, às vezes, trabalho ao Dante: olha, isso aqui é só para a gente fazer o trabalho, eu ainda estou em desenvolvimento, isso aqui eu vou terminar fazendo um projeto, eu vou registrar isso aqui, então eu queria que ficasse entre a gente. Depois que terminou aquilo ali, aquela ajuda, aquela conferência, ó, aquele projeto para mim não existe mais, porque aquele projeto não é meu, é daquela pessoa, ela que vai desenvolver e botar no mercado. Então tem diversos projetos que a pessoa entra em contato e elas querem sigilo. E quando é um projeto que é aberto, né, eu termino compartilhando aqui com vocês, e se tem desenvolvimento, eu termino fazendo mais vídeos sobre aquele projeto. Se não tem, a gente termina parando ali, faz um resumo só. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.